Boa noite, Sandra. Vamos aqui aguardando mais alguns minutinhos para nós começarmos a nossa palestra. Aguardando mais um pouco, recebendo aqueles que estão chegando aqui. Vamos lá. Tá ok, né, Sandra? Tá bom, então. Mais 2 minutinhos a gente já dá o início à palestra. O áudio tá ok, né, Sandra? Tá tudo bem? O visual também, né? Tá ótimo. Recebendo todos. Tá ótimo. Mais um pouquinho. Esperando chegar mais um pessoal. Às 18 horas a gente já começa. Vamos nos asserenando, acalmando o coração. Criando essa sintonia. Bacana. Mais um minutinho, a gente já dá início. Jane, que bom estar aqui, Jane. Grande amiga. Ok, então. Vamos então dando início ao nosso encontro e esperando que essa palestra seja proveitosa, pois o assunto é muito bacana. Vamos então entrando nessa sintonia, pedindo a todos, se quiserem, colocar um copo de água perto da onde vocês estão assistindo, perto do vídeo, para que toda essa energia, essa egrégora que nós estamos formando, possa ser recebida. Esses fluidos magnéticos possam ser absorvidos pela água e depois, quando acabar, a gente vai bebê-la e vai ainda manter esta vibração positiva. Vamos então dar início, e à medida que o pessoal for chegando, a gente vai comentando e vai se sintonizando. Então, para quem já está ao vivo, vamos então aqui, antes de nós começarmos, vamos criar então uma egrégora sintonizados, uma egrégora de vibrações positivas. Quem quiser fechar os olhos podem fechar. Vamos então criar um campo fluídico e vibracional numa tela harmônica, conduzida por Jesus Cristo, nosso guia e nosso mestre. Vinculados por este campo magnético de harmonia e serenidade, nesta malha benigna de um processo de equilíbrio, daremos então início à nossa palestra. Vamos então
Agradecidos então por todos que estão aqui, pelos que vão chegar e aqueles que vão assistir posteriormente, sendo todos muito gratos. A gratidão é a melhor forma de nós expressarmos o que nós sentimos quando temos esta oportunidade de levar o Evangelho do Cristo para todos. É uma oportunidade que nós temos e isso nos beneficia muito. Vamos hoje ter como tema a indulgência para com todos e para conosco. Indulgência. Indulgência é a disposição que nós temos para perdoar. A indulgência, ela é clemência, ela é misericórdia. A indulgência, ela é a compaixão. Nós que vivemos ainda num planeta onde nós estamos num processo evolutivo, nós julgamos. No Antigo Testamento, vai nos dizer: quem vos elegeu juízes de vossos irmãos? Quem vos elegeu juízes de vossos irmãos? Quando nós ouvimos isso, nós começamos então a raciocinar. Quem nos deu então o direito de poder julgar o outro semelhante? A indulgência vai nos explicar que nós vamos então criar uma ideia de que nós não temos condições de julgar ninguém. Nem tampouco precisamos. A indulgência vem nos trazer então o fato, a ideia de que nós não podemos julgar. Jesus vem e nos dá ainda mais explicações a respeito. Jesus, em determinada situação, diz: não julgueis para não serdes julgados, porque nós sabemos que nós precisaremos de perdão. Quando nós somos julgados, aquilo que nós condenamos também pode vir à tona para nós mesmos. É muito importante nós termos esta ideia na nossa mente. Nós não podemos julgar, porque o Cristo não julgou. Não julgar é próprio dos espíritos elevados. Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, um Francisco de Assis julgando, Chico Xavier julgando, Madre Teresa julgando alguém. Vamos imaginar Jesus Cristo julgando. Todos esses espíritos de alta ordem tinham condições morais para poder julgar, e nem um deles julgou. Nós vamos encontrar no Evangelho de João, onde Jesus explica: aquele que ouvir as minhas palavras e não as segui-las, eu não o julgo, porque eu não vim aqui para julgar, eu vim aqui para salvar. O não julgamento, então, é próprio dos espíritos superiores, e nós, que estamos, então, na condição de querermos evoluir, temos que ter isto como uma condição em nossas vidas, o não julgamento. O não julgamento, gente, vai trazer para nós um equilíbrio, vai nos evitar que nós venhamos posteriormente a ter que perdoar. Quando nós não julgamos, nós já estamos, então, numa condição de evolução, numa condição onde nós não precisaremos sequer vir a perdoar, porque nós sequer julgamos. Isso é muito importante. Nos dias de hoje, em que nós vivemos nas tais redes sociais, nós sabemos que, por exemplo, o Facebook que nós estamos usando aqui para uma finalidade de espiritualidade, algo que vai trazer um benefício para todos, ele é usado para o bem. Mas hoje as redes sociais, como Facebook, Instagram e outras tantas, são uma rede ampla de juízes. É um universo onde tem juízes de todos os tipos. As pessoas sabem desde botânica à física quântica. Todo mundo está dando a sua opinião em alguma coisa. E ai daquele que for contra. Todos nós ali vemos a polarização, especialmente no que diz respeito
ao campo político. Alguém posta alguma opinião, lá vem o outro que discorda e começa então a ter um desequilíbrio, uma desavença, e daqui a pouco nem sabem por que estão brigando. Porque as pessoas não querem ter paz, elas querem ter razão. O não julgamento vai nos então colocar na posição em que nós vamos nos entender como seres humanos. Nós não temos condições de julgar. Mesmo aqueles que se colocam numa posição de evolução espiritual ou de espiritualidade, são aqueles ainda que julgam. Nós não conhecemos pessoas que dizem assim: olha, eu tenho uma espiritualidade em mim, o meu mentor sempre me avisa que eu conheço aquela pessoa que o caráter dela só do jeito dela andar, só do jeito dela falar, dela pegar numa caneta, eu já sei como ela é. É uma evolução fantástica. Só de olhar você já sabe o que se passa na alma daquela criatura. Não é assim. Os grandes espíritos, os espíritos evoluídos que nós seguimos, não julgam. Eles ainda nos aturam e nós ainda achamos que temos condições de julgá-los. Não temos. É um ledo engano. O julgamento, ele é uma ideia de que nós somos melhores do que aqueles que nós estamos julgando, pelo menos naquele momento. Quando nós dizemos assim, por exemplo, eu não gosto de quem mente. Para eu dizer que eu não gosto de quem mente, eu nunca posso ter mentido, eu nunca posso mentir, e eu tenho que ter a plena certeza de que nunca irei mentir. Nós sabemos que dentro de uma existência nós não temos essa condição. Em algum momento nós cometemos uma mentira, até por uma boa causa, mas nós mentimos. Aí vão dizer: mas eu não sou mentiroso contumaz, eu minto numa necessidade, uma situação ou outra. Mas então é uma questão apenas de degraus. Tem aqueles que são contumazes e aqueles que não. Mas de qualquer forma, nós não podemos dizer que a pessoa que mente é aquela que eu não gosto, aquela que eu condeno. Em outros campos também. Mesmo que você diga: olha, eu nunca traí, nunca trairei, e não, nesse momento, não traio ninguém. E tenho certeza que nunca virei a trair. É uma convicção minha, eu tenho certeza disso. Ok, vamos supor que seja verdade, que você nunca traiu, seja no campo da amizade, no campo dos relacionamentos, não importa, você nunca traiu. Talvez nesta existência, mas em outras. Isso que é muito importante nós entendermos. Muitas vezes nós nos colocamos na ideia de que nós temos uma existência só. Quando nós entendemos que a existência são várias e a vida é uma só, nós podemos entender que hoje nós não cometemos um erro, mas talvez lá atrás, sim. Por isso que nós não podemos julgar. A psicologia nos coloca a ideia muito clara de que normalmente aquilo que nós condenamos é aquilo que está na nossa sombra, é aquilo que nós poderíamos vir a fazer. Quando nós vemos alguém no campo da política, por exemplo, muito comentado hoje em dia: fulano ali aproveitou e roubou. E você talvez não faça isso. Mas eu nunca fiz. Tá, mas é porque não teve oportunidade. Nós não estamos falando isso julgando ninguém, é claro. Não é essa a proposta, ao contrário. Mas estamos colocando pequenos exemplos para nós podermos entender o que é o não julgamento, a indulgência. Porque nós precisaremos de indulgência para os nossos erros também. Jesus, em outra situação, nos dá outra lição. Olhai o argueiro no olho do vizinho e não olha a trave que está no próprio olho. Ele quis dizer que nós nos dispensamos num tempo para ver o erro daquele que cometeu, do vizinho pequeno, e não olhamos o nosso, que é uma trave nos nossos olhos. Outra lição de Jesus. Jesus então coloca várias lições
em nossas vidas, assim como outros tantos espíritos. Até nós colocamos a oportunidade de ler André Luiz, as obras de André Luiz sempre colocam esta ética do não julgamento, porque segundo o próprio André Luiz, nós não sabemos em que pedra tropeçaremos. Ou seja, nós não podemos imaginar o que vai acontecer no dia da manhã. Aquilo que eu julgo hoje, talvez eu venha a cometer em uma situação que eu não faço ideia. Porque nós estamos hoje numa situação, mas depende do contexto em que nós estaremos, tudo pode mudar. É como um exemplo muito comum. Nós estamos andando pela rua, então vem uma pessoa maltrapilha, cheirando a álcool, visivelmente drogada, e nós logo falamos, tá vendo? É um drogado, é um largado, não vale nada. Já julgamos. Mas nós não sabemos o que se passou na vida daquela criatura. Provavelmente ela não nasceu ali, mendigo, drogado. Houve durante a sua existência algo que fez com que ela saísse do caminho, fez com que ela mudasse a rota de sua vida. Mas nós, que estamos então numa situação confortável, acabamos então julgando. E podemos falar com toda clareza, muitas vezes nós podemos aprender mais sobre Jesus com essas pessoas em condição de morador de rua, numa condição muito difícil, do que muitas pessoas que nós achamos serem espiritualizadas. O Cristo está em todas as condições, em todas as criaturas que podem trazer para nós algo que nós venhamos aprender. Nós ainda temos um outro adendo, colocar rótulos. Fica mais fácil ainda para a gente julgar quando a gente começa a colocar rótulos. O fulano ali é mentiroso. O Beltrano ali, ele é avarento. O ciclano, ele é o fofoqueiro. É muito simples, quando a gente coloca rótulo, a gente já está deixando claro que aquela pessoa é aquilo que nós então rotulamos, é aquilo que está ali, ele faz parte daquilo. O defeito dele passa a ser o como ele é tratado. Nós não estamos nem perto de poder fazer isso. Nós precisamos, acima de tudo, nos compreender. Nós normalmente fazemos isso porque nós também nos julgamos. Nós esquecemos que o julgamento é algo que nós fazemos também com a gente e muitas vezes de forma agressiva. Não tem aqueles que pensam, olham para o passado e falam, olha, eu errei muito na minha vida. Eu cometi erros assim que eu tenho vergonha de lembrar. Mas foi passado. Era aquilo que você tinha na época. Era aquilo que você cometeu quando era um adolescente, quando era mais jovem. Hoje você não faria a mesma coisa. Então é muito interessante que nós passamos a nos perdoar para poder entender o que é perdoar o semelhante. O erro que nós cometemos, hoje não cometeremos mais. O erro que aquele indivíduo está cometendo, nós possivelmente poderíamos fazer. Mas eu não faria. Ótimo, então o perdoe. Porque Jesus fez isso com nós. E ele tinha todas as condições de julgar. No última instância, no último momento que estava desencarnando, ele perdoou a todos. Mas ele fez isso por quê? Porque era bonzinho? Não, porque era sábio. Ele simplesmente disse, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. E não sabiam. E ainda continuamos sem saber. Jesus não condenou. Nenhum dos grandes espíritos condena. Nós, então, não podemos condenar. Numa passagem muito interessante, muito emblemática na passagem de Jesus aqui na Terra, foi aquele caso emblemático, né, da mulher adúltera. A suposta mulher adúltera, porque na realidade ninguém sabe se ela era ou não adúltera. Mas o fato é que, naquele momento, Jesus disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Com essas palavras, Jesus calou uma multidão
de homens desvairados que estavam ávidos a querer fazer uma justiça que eles achavam ser corretas. Lembrando, gente, que justiça muitas vezes é aquilo que nós achamos que nos favorece. Justiça é aquilo que para nós é conveniente. Naquele momento estava sendo feito um julgamento baseado nas leis de Moisés, leis extremamente machistas, leis que colocavam a mulher sempre na pior condição. Ali estava a lei: a mulher que fosse pega em flagrante adultério seria apedrejada até a morte. Para cometer um adultério, não tem como cometer sozinho, tem que ter outra pessoa junto. Cadê a outra pessoa? Não aparece. Hoje, é claro, a gente não pode efetivamente achar que era um homem, mas digamos que naquele tempo era um homem, ele não aparece. Porque a lei era clara, não era para o homem. E o homem adúltero? Não tinha problema, não tinha lei para ele. Na realidade faziam até festa. Mas e para a mulher? A mulher seria apedrejada até a morte porque desonrou o seu casamento. Naquele momento, então, Jesus calou toda aquela multidão a jogar essa devolutiva, uma frase devolutiva. Atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Como quem diz, atirem, desde que você seja melhor do que essa que vocês estão condenando. Naquele momento, então, o que acontece? Começa então o pessoal a sair de pouquinho, jogar a pedra de canto, o outro começa a comentar que deixou o camelo no lugar que não podia estacionar, e já foram embora de pouquinho. E naquele momento então Jesus entende e coloca que ali nenhum daqueles tinham condições de fazer o julgamento, principalmente baseados em uma lei mosaica, em uma lei que se coloca um Deus de punição. Eu sempre falo nas minhas palestras, muitos vão ver que me acompanham, eu sempre coloco essa situação. Eu sempre insisto nessa causa. Aquele que acredita em um Deus de punição, realmente vai ter um Deus que vai punir. Não é um Deus de amor, um Deus de misericórdia que Jesus veio nos ensinar. Por isso que a justiça, ela é muito conveniente. Muitos ainda dizem, olha, a justiça tem que ser dura para algumas coisas, branda para outras. Justiça não pode nem ser pesada, nem ser leve, nem ser dura e nem ser branda. Justiça tem que ser justa. Porque senão ela não é justiça. A justiça tem que ser proporcional àquilo que a pessoa fez. Quando eu digo, eu desejo para você o dobro de tudo que você me fez, de tudo que você faz por mim, de tudo que você pensa por mim, eu já estou colocando então um Deus que não é justo, porque está dando em dobro. Na realidade é proporcional àquilo que você fez por mim, seja bom ou seja mal. A justiça é isso. A justiça é aquilo que nos coloca então justo, nem mais nem menos. Mas no Evangelho Antigo, nas leis mosaicas, vai ter então uma justiça de um Deus de punição. Isso nós vemos até nos dias de hoje. Muitas vezes nós vemos pessoas de algumas religiões que falam assim, olha, eu não me importo com o que ele fez, eu perdoo. Mas Deus, da justiça de Deus ele não escapa. Meus irmãos, quando uma pessoa fala da justiça de Deus, ele não escapa, leia-se, da vingança de Deus, porque é um Deus de vingança. Eu não julgo ninguém, mas Deus irá então, com a sua mão pesada, fazer a justiça. Não, ele vai se vingar. O que você quer é vingança, você não quer justiça, você quer que ele se vingue. É esse o Deus que muitos ainda têm, e o que se tinha na época, um Deus de vingança. Porque a justiça é muito conveniente, desde que nos favoreça. Aí é justo. Se não nos favorecer, é injusto. Naquele momento, ao dizer, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, Jesus está nos dando então uma lição de ética,
de compaixão e de justiça. Porque naquele momento ele simplesmente não julga. Ao se retirarem todos aqueles homens, ao irem embora, ele olha então para aquela moça e não julga. Ele apenas questiona: onde estão aqueles que se iam te julgar? Onde estão aqueles que estavam te julgando, te condenando? Não estão mais aqui, Senhor. Foram todos embora. Pois se eles não te julgam, muito menos eu. Vejam que lição de ética, que lição de justiça, de compaixão. Se eles não te julgam, muito menos eu. Vá e não erres mais. Ele teria condição de julgar, mas naquele momento ele não questionou o que levou ela, se realmente houve um adultério, mas ele não questionou o que levou ela a fazer isso, se ela tinha uma vida muito difícil, se o marido a maltratava, se ela se deixou iludir por um sedutor, por alguém que a enganou. Ele não questionou qualquer um de nós, nas nossas condições, o que faríamos. Olha, estou te salvando, mas, aí começa o sermão, você não me apronta de novo, ou então, olha, quem diria, hein? Você, eu não esperava isso de você. Então, olha, não apronta de novo. Mas ele não questionou nada disso. Ele se coloca na mesma posição de todos. Eles não te julgam, muito menos eu. Vai e não erres mais. Ele ainda orienta. Ele apenas orienta. Vá e não erres mais. Como quem diz, não repita esse erro, porque aí realmente eles vão ter motivos para te julgar. Não dê essa chance a ninguém. Mude a sua condição de vida. Esse foi uma das passagens mais emblemáticas, mais belas e mais rigorosas que nós vemos de justiça, de ética, de indulgência, daquele que poderia condenar e ainda não foi, e não condenou. E é muito interessante, gente, que nessa passagem há uma situação muito interessante, muito interessante, é que na maioria das passagens que Jesus esteve aqui na Terra, o Evangelho ele não compreende muito mais aquilo, acaba naquele momento. Mas nós vamos encontrar em um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, o livro que se chama Pelos Caminhos de Jesus. É um livro que ele coloca os feitos emocionais que aconteceram posterior a muitas passagens que o Cristo deixou aqui na Terra. Neste livro, Pelos Caminhos de Jesus, repetindo, pelo espírito de Amélia Rodrigues, psicografado pelo Divaldo Franco. Nesse livro há um capítulo chamado O Grande Reencontro, onde vai falar a continuação desse episódio. Porque a partir daquele momento em que Jesus apenas não julgou, salvou aquela moça de uma forma, não a defendendo, mas ele fez uma devolutiva, uma frase devolutiva. Atire a primeira pedra aquele que nunca errou, que é melhor do que ela. A partir daquele momento que ele diz, vá e não erres mais, o Evangelho não nos conta, mas esse livro vai nos contar que essa moça passou a partir daquele momento a seguir os passos do Mestre Jesus. A partir daquele momento, ela transformou a sua vida. Ela não virou uma fanática religiosa, saindo por aí tentando convencer os outros a ir para seguir Jesus ou criou uma religião. Não, ela apenas passou então a seguir realmente os passos desse Mestre e a seguir o seu maior mandamento, que é de amar o seu semelhante. Ela passou então a cuidar das pessoas, a cuidar efetivamente dos leprosos. Naquela época, a lepra, hoje conhecida como hanseníase ou mal de Hansen, era uma doença contagiosa e incurável. Não havia medicamentos, não havia nenhum tipo de tratamento com antibióticos. Era uma doença que atacava e ataca ainda, mas atacava a pele,
onde a pessoa ficava desfigurada, ficava com uma aparência muito feia e era contagiosa. Então as pessoas que faziam, expulsavam, mesmo aqueles que eram da família, expulsavam essas pessoas para o chamado Vale dos Leprosos, onde essas pessoas com essa doença ficavam ali até desencarnarem, até morrerem, né? E essa moça passou então, durante a sua existência toda, a cuidar desses leprosos. Ela passou toda a sua existência limpando as feridas, alimentando e afagando aqueles que eram segregados pela sociedade, que eram colocados fora da sociedade para que eles não contagiassem, não contaminassem os outros e também não traria aquela visão impactante, né, que a doença causava. Porque a pele ficava muito deformada, a carne ficava podre, a pessoa exalava um odor muito forte. E ela passou então a sua existência inteira, até ficar bem velhinha. E esse livro vai nos contar que quando ela já estava bem velhinha, cuidando lá dos leprosos, quem que ela vê descendo as escadas desse vale, já cego, com uma lepra muito avançada, já num estado muito avançado de deteriorização da sua pele. O ex-marido, o tal que queria dar pedrada, queria matar, queria justiça. Ela olha, ela o reconhece, embora já esteja velho, cego e muito debilitado, ela ainda consegue reconhecê-lo. Ela então vai e o recebe. E ele, claro, não poderia conhecê-la porque estava cego e também não a conheceu pela voz, porque já era a voz de uma senhora, então ele não conseguia reconhecê-la. Ela pega então e o trata, limpa suas feridas, dá água, dá alimentos e faz o que ela fazia com todos aqueles que ela cuidava durante toda a sua existência. Até que certo dia ela estava cuidando dele e ele então comenta: minha senhora, eu posso lhe fazer uma pergunta? Pois não. A senhora tem lepra? Não, não tenho lepra. A senhora está aqui há muito tempo? Estou praticamente desde a minha juventude. Estou aqui há muitos anos. Desde quando era muito jovem, vim para cá, estou agora. Já no fim da minha vida, trabalhando aqui. E a senhora não adquiriu lepra? Não. Embora eu esteja aqui a minha vida inteira, não adquiri essa doença. Ele então questiona, mas o que leva uma pessoa a largar toda a sua vida, a largar todos os prazeres que a vida dá na sua juventude, para se dedicar a essas pessoas que não vão poder pagar, que podem te contaminar, que estão fétidas? O que leva uma pessoa a ficar aqui tratando da gente que está doente e ainda pode vir a contaminá-la? O que leva a isso? Ele estava completamente indignado com aquilo. Ela então responde: meu senhor, na minha juventude eu passei por uma situação muito difícil. E nessa situação difícil eu conheci um jovem rabino de nome Jesus Cristo. E ele salvou a minha vida. A partir daquele momento, ele não só salvou a minha vida física, como ele mostrou também os caminhos de uma vida espiritual. Ele mostrou como eu podia renascer a partir daquele momento. Foi um grande encontro que eu tive. E a partir daquele momento, a minha vida se transformou. Ele ficou quieto, parou para pensar e comentou: nossa, que coincidência! Quando eu era jovem, eu também conheci esse rabino, Jesus Cristo. Mas para mim foi o pior encontro que eu tive na minha vida. Ele foi injusto, ele não foi bom para mim, pois ele não cumpriu aquilo que a lei me dava de garantia. Foi o pior encontro. A partir daquele momento, a minha vida ficou muito pior. Vejam, meus amigos, minhas amigas,
como que é a justiça, como que nós podemos tirar proveito de alguma coisa e não. O que essa história nos coloca? Jesus veio da mesma forma para os dois, mas para ele, a justiça era aquilo que o favorecia. Então, para ele, foi o pior dos encontros. Para ela, foi o melhor, porque a partir daquele momento, ela mudou os seus valores, criou e ressignificou a sua vida. Provavelmente, até pelo fato de ele ter ficado nervoso, de ele ter ficado injustiçado, indignado e revoltado, ele talvez até tenha adquirido várias doenças, inclusive a própria lepra, por ter baixado a sua imunidade. Possivelmente, ela, que tratava aquelas pessoas de uma forma amorosa, criou uma imunidade, pois ela tinha uma vibração acima da doença. Vejam como que é importante nós sermos indulgentes. Lembrando também que naquele momento, muitos de nós, talvez a maioria, falariam o quê? No caso dela, ao ver o marido que queria te matar, que queria te apedrejar naquele estado, agora você me paga. Agora você vai ver só. Não queria me dar pedrada, não queria que eu morresse. Agora tá doente. Vai ver com quantos paus se fazem uma canoa. Meu dia chegou. Não. Ela sequer lembrou dele nesse sentido. Ela lembrou do encontro que ela teve com Jesus naquele momento. Não o fato dele ter sido cruel, dele querer que a lei que o favorecia fosse cumprida. A justiça no modo de ver dele. Vejam como a indulgência nos segrega da ideia exatamente de vingança. Nos leva, então, ao perdão que nós vamos ter sem ter nem necessidade de perdoar. Quando nós somos indulgentes, nós vamos então começar a entender que nós sequer precisaremos de perdoar. E sendo indulgente com nós também. Nós precisamos nos perdoar. Nós nos condenamos muitas vezes. Muitas vezes nós lembramos dos nossos erros, os erros que nós cometemos. Vamos entender que nós estamos num processo de evolução. Nós não temos condições de julgar nem o semelhante nem a nós mesmos. Simplesmente ninguém. De rotular ninguém e nada. De entender que cada um está dentro de um estágio. Assim como nós também estamos. Vamos nos perdoar. A partir do momento que nós começamos a ter o hábito de não nos julgarmos, de não julgarmos o adolescente que nós fomos, os jovens que nós fomos, ou de qualquer coisa que nós fizemos do passado, vamos começar então a entender que estamos dentro de um processo de evolução. Estamos sempre melhores. Mas eu errei ontem, mas hoje já não. Já estamos aqui, fazendo uma palestra, ouvindo então os ensinamentos de Jesus. Amanhã, segunda-feira, já estamos melhor, porque já absorvemos hoje o conhecimento de Jesus. Semana que vem, melhor ainda, porque vai ter algumas lives essa semana. Vamos sempre melhorando. Não tem como nós irmos para trás. Nós só vamos para frente. Nós sempre vamos evoluir, querendo ou não. E é bom que nós possamos evoluir de uma forma cordata, né, sem necessariamente sofrermos. Para isso, precisamos então simplesmente entender o Evangelho do Cristo de uma forma tranquila, de uma forma inteligente. Entender as lições que Ele nos deu para a nossa evolução. Não vamos julgar, nem a nós, nem a outro semelhante. Seremos então indulgentes para nós e para os outros. Então, sendo indulgentes conosco, nós estamos agora finalizando e agradecendo a todos, de coração, a todos que estiveram aqui nos acompanhando. É uma bênção, é uma dádiva poder saber que tanta gente boa, tanta gente que a gente considera está aparecendo aqui, demonstrando o quanto nós estamos ligados na mesma sintonia para a nossa evolução. Nós não estamos aqui com um propósito de fazer com que ninguém se torne espírita, até porque as palestras são feitas para espíritos e não para espíritas. Nós não estamos, então, disciplinando ninguém.
Nós estamos apenas passando, de alguma forma, os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou para a nossa evolução, que é o que nós teremos que fazer. Eu agradeço a todos, agradeço o grupo de estudos espíritas Francisco Cândido Xavier, que nos deu essa oportunidade, através da nossa irmã Sandra, que nos deu essa oportunidade de poder estar aqui, fazendo essa live, às vezes um pouco confusa, porque ainda não temos a prática com essas técnicas, né, com a tecnologia atual, mas é sempre um agradecimento que nós fazemos a essa oportunidade. Então, nesse momento, a gente convida a todos que estão aqui nos assistindo que possamos então fechar essa palestra, fazendo então a oração que Jesus nos ensinou e que muitas vezes nós fazemos de forma mecanizada, decorada. Vamos fazer a oração de Jesus de uma forma onde nós possamos entender o que efetivamente ele veio nos trazer de ensinamento, quando nós começamos a dizer o que ele nos ensinou, a dizer: Pai nosso, que está aqui e em todos os lugares, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua sábia e justa vontade, aqui na terra, como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje, e nos dai o suficiente para que nós possamos dividir com o nosso semelhante. Pai, perdoa as nossas ofensas e nos ensina a perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em novas e em más tentações, e nos livra, Pai, contra o que de mal vier, porque está em Ti o poder, o reino e a glória. Que todos possam se sentir acolhidos pelos seus mentores pessoais, pelos mentores que estão aqui nos ajudando, que estão então nos sintonizando para todos, que possam beber então essa água recebida fluidificamente pelas essas entidades do bem. Que nós possamos então ter uma semana evolutiva, uma semana produtiva em todos os sentidos, principalmente nessa época onde nós precisamos acalmar e acerenar os nossos corações. Muito obrigado pela presença de todos e muita paz.